a nossa palestra pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde. Não é por nada não, mas tá baixo pra caramba. Tá? Então, deixa eu aumentar mais um pouquinho o meu som. E agora? Sim, tá bom. Pronto. Eu acho que ele está baixando sozinho, dizendo que eu estou muito alta. Então, hoje, como todos já perceberam, a nossa amiga Sueli, nossa irmã, de todos os primeiros sábados do mês, né? Na Fazenda o Evangelho e não façais como os fariseus. Né? Então, bem-vinda, Sueli, e eu convido a todos para uma prece nesse momento, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, entrar em comunhão com a natureza ao nosso redor, essa natureza que nos envolve, que se chama Aldeia dos Camarais, e que possamos agradecer a Jesus por este momento, agradecer, Mestre, pela tua misericórdia infinita, pelo teu amor por cada um de nós, na certeza de que estás conosco a cada momento, pois que disseste que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em teu nome, ali estaria, e tendo a certeza de que estás conosco, pedimos as tuas bênçãos de luz para esta tarde, para cada um de nós que aqui estamos, para aprender com Sueli o teu evangelho esclarecedor, para que possamos utilizá-lo no nosso dia a dia, com mais consciência, com mais razão, com mais discernimento. Abençoa a nossa casa, para que possamos sempre trabalhar no bem e em prol do nosso próximo. E que tuas bênçãos, Mestre, se perdure por toda a semana em nossos corações. E com essa prece, damos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. E eu passo a palavra a Sueli. Sueli, faça as honras. Vou começar, mas eu vou prevenir que a prece eu quase não escutei, viu? Estava tão baixinho que eu quase não escutei, eu sou prevenido. Mas vou começar o meu trabalho combinado. Essa frase de Jesus, vocês encontram muito... Vocês estão me ouvindo? Tá? Essa frase de Jesus, vocês encontram muito nos evangelhos. Não façais como os fariseus, não é? É muito comum ele dizer isso. Mas não façais como os fariseus. Os fariseus, muito importante, eram exemplo para muita gente, e o que o Cristo temia era que o farisaísmo fosse ganhando terreno no seio do cristianismo, junto aos seus discípulos. Então ele costumava sempre dizer, não façais como os fariseus, alertando para os defeitos dos fariseus, coisa que ninguém se atrevia a fazer, porque os fariseus estavam acima de qualquer crítica, eram orgulhosos e temidos, eram ricos, eram intelectuais, eram orgulhosos, eram temidos. Então, eu prefiro começar sobre a prece do fariseu e do publicano, conhecidíssima, não é? Então, nessa prece, subiram ao templo para orar, fariseu e publicano. Para saber fariseu e publicano, vocês vão olhar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, explica tudo. Quem eram fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os portageiros, quem eram os publicanos, o que é que eles faziam. É para situar você, quando você encontrar essas palavras, saber de que está se tratando. Então, o publicano, ele colocou fariseu, que era para o povo daquela época um símbolo, um status, maior status. Publicano, o status lá embaixo.
quê que o publicano não tinha status? Porque o publicano era cobrador de impostos. E desde que o povo judeu caiu sob o domínio dos romanos, era obrigado a pagar impostos. Impostos que eram absurdos. Absurdos. Pessoas muito pobres pagando impostos muito altos. Então, era preciso alguém para fazer isso. Surgiram os publicanos. Os publicanos não eram exatamente contra os judeus, não. Eles faziam aquele papel porque lhes era exigido. Lhes era exigido. Então, eles, todo mês, ou quinzena, não sei como é que era, eles iam na casa dos judeus relacionar a criação, por exemplo, quantas cabras, quantas ovelhas, quanto isso, quanto aquilo, relacionava tudo que tinha e botava a taxa em cima de tudo isso que tinha. Também entrava na casa para fazer o levantamento de tudo que existia na casa. Em cima disso tudo aí vinha um imposto. O judeu ficava danado da vida. Já estava se movendo, eram verdadeiras revoluções para extinguir, acabar com essa história. Só que era uma lei naquele tempo. Isso não era uma coisa errada. Todo povo que entrava numa guerra, ele, quando vencido, pagava imposto ao vencedor. Era costume mesmo, era lei. Então estava certo. Os judeus foram vencidos, tinham que pagar imposto aos romanos que foram os vencedores. Não era bem isso que o judeu protestava, mas o montante dos impostos cobrados. Acontecia também dos publicanos serem, às vezes, desonestos. Então, havia alguns publicanos, todos eles são todos não, havia alguns publicanos que, depois de fazer ali observar tudo que tinha na casa do judeu, ele devia cobrar, vamos dizer assim, 20, cobrar 20. Vamos trocar na nossa moeda, 20 dinheiros. Mas ele cobrava 30 e ficava com 10 para ele. Está parecido com o presente, né? Está parecido com o que é atualmente. Tudo que acontece hoje já aconteceu um dia, não adianta. Então, tornaram-se odiados, mesmo o publicano que não fazia isso, porque existiam os publicanos honestos. Eles cobravam o que era de direito cobrar. Não ficava com dinheiro para ele, não. Só que todo mundo levava a culpa. Publicano é ladrão, era assim que eles eram chamados. Os publicanos ladrões, mesmo aqueles que não eram. Por isso que o Cristo escolheu esses dois exemplos. Veja só, um que tem a fama de ser o tal, que era o fariseu, que tinha um status lá em cima, que tinha muita importância, que era rico, que tinha muita instrução e que era impoluto, porque eles guardavam com eles aquela imagem de pureza, até a túnica era branquíssima, não podia ter uma nódoa. Então, eles simbolizavam ali a pureza. E pega o publicano, que estava simbolizando ali a ladroagem. O inferior. Pegou os dois, para usar o exemplo nessa ocasião da prece. Então, ele explica, subiram os dois para orar no templo. O fariseu adentrou o templo. Ele não ficou na porta, ele adentrou o templo. O publicano não fez isso. O publicano ficou na porta do templo. Então, o fariseu orava, e a oração do fariseu, que Jesus chama atenção, ela dizia mais ou menos assim, batia no peito, não é o hábito de orar batendo no peito. Graças vos dou, Senhor meu Deus,
porque eu não sou como esses homens por aí afora. Eu não sou um ladrão como esse publicano. O publicano não estava nem escutando, porque estava um pouco distante dele. Eu respeito a distância do fariseu. Eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou... Vejamos o que é que ele dizia assim. Não sou ladrão, não sou adúltero, não sou injusto. Adúltero no sentido geral, de adulterar a palavra, adulterar o conhecimento no sentido geral. E eu não sou como esse publicano. Enquanto ele assim orava, entre aspas, olhando para o céu, se sentindo o máximo, o fariseu fazia isso, o publicano, que não havia adentrado o recinto, lá fora, olhava para baixo, porque achava que não tinha merecimento de olhar o céu. Ele tinha consciência do que diziam dele. Então ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim, apieda-te de mim, que sou pecador, só. Essa era a prece do publicano. Então, Cristo comparou esses dois, falou dessas duas preces, e disse assim, em verdade eu vos digo que o publicano saiu do templo justificado, mas não o fariseu. Isso é muito conhecido, não é? Acho muito, muito interessante essa assertiva, porque o publicano, confessando-se humilde e sabendo, como quem diz, sou um pobre desgraçado, não mereço compaixão, não vou pedir nada ao Senhor, ele vai olhar para mim, vai ver que sou pecador e vai fazer por mim o que ele quiser fazer, porque eu sou pecador e não mereço mais nada. E enquanto isso, o fariseu, ele exigia ser tratado como uma pessoa pura, impoluta, nobre, de nobres princípios, coisa que ele não tinha. Ele mantinha sempre essa aparência, só que Jesus as enxergava. Ao tratar com o fariseu, o Cristo enxergava todos os defeitos que existiam no fariseu. E daí chamá-los raça de víboras, hipócritas, raça de víboras. Que é o hipócrita? Pior do que o mal. O mal é mal e está acabado. O hipócrita é mal e finge que é bom. É por isso que o Cristo dizia, hipócritas, raça de víboras. E as pessoas, às vezes, ouvindo Jesus falar assim, talvez achasse até muito pesadas essas palavras que Jesus usava para referir-se aos fariseus. Mas era porque não sabiam o que o Cristo sabia. Eles não tinham o poder que o Cristo tinha de penetração na personalidade, na alma do outro. Então, aí nós já vemos, aqui aplica-se essas palavras. Não façais como os fariseus. Quando nós fizermos uma prece, não é para agradecer porque não somos iguais a fulano, porque não somos iguais a cicrano. Ainda bem que eu não faço feito fulano. Ainda bem que eu sou melhor que cicrano. Que tipo de prece é essa? Então é melhor nos comportarmos como publicano e humildemente reconhecer que o que quer que o Senhor faça por nós será muito, será demais, porque somos criaturas endividadas para com a lei, somos criaturas inferiores, somos criaturas cheias de defeitos morais, problemas de caráter, e estamos ainda lutando muito para progredir um pouco. Bem, então eu peguei essa para começar. Agora, assim, em seguida, eu quero dizer assim. Quem eram os fariseus? Quem eram os fariseus? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra a explicação clara sobre que eram os samaritanos, que eram publicanos, nazarenos, portageiros, escribas,
Aliás, os escribas eram tratados pelo Cristo como fariseu, porque se assemelhavam a ele. O escriba era o secretário daqueles tempos. Equivalia a secretário. Ele dominava a escrita. Portanto, toda vez que precisava se escrever alguma coisa, chamava-se o escriba. Mas o pensamento dele combinava com o do fariseu. Eles usavam, eu gosto de ver enciclopédias que mostram como se apresentavam as pessoas naquela época. Então, eu vi o desenho de um escriba. O escriba usava um saiote, um pouco evasê, e trespassado. E quando ele ia trabalhar, ele sentava-se cruzando as pernas com yoga, e ao fazer isso, a saia esticava, fazendo com que ele pudesse usar o pergaminho sobre a saia e escrever. Ele transformava o saiote dele numa mesa, da maneira como ele se sentava. O saiote já era feito para isso, de material resistente, feito para isso. Eu achei muito interessante ver a figura desse escriba. Pois bem, aí o Cristo também fala sobre os escribas. Agora, vieram da Babilônia, não é? Eles vieram lá da Babilônia. Os fariseus eram grandes discutidores da palavra contida nas escrituras sagradas. Eles discutiam muito, porque eles tinham muitos conhecimentos. Isso lhes permitia, inclusive, mentir, sem serem descobertos, desmascarados. Só quem pode mentir sem ser desmascarado é aquele que tem muito conhecimento. São sofistas. Os sofistas de que falava Sócrates. Dizer uma mentira. Uma mentira com tal perícia que ninguém ousa dizer que aquilo é mentira. Fariseus eram assim. Por isso que o Cristo dizia, raça de víboras. Os outros não percebiam isso, o Cristo percebia. Então, eles passavam muito tempo discutindo em torno de uma palavrinha da Escritura. Se havia uma palavrinha, olha, eles começavam a discutir de manhã sobre essa palavrinha, passavam o almoço discutindo, chegava de tarde discutindo, o outro morria de fome e eles continuavam discutindo a palavrinha, porque tinham que aceitar a interpretação deles. Bom, se a gente pensar bem, não são raros. Não são raros os fariseus no nosso mundo. Ele põe aquela palavra e ele estuda a entonação de voz. Naquele tempo não existia essa palavra, mas existia o fato, impostação de voz, para poderem ser respeitados na sua mentira. Assim, ó, hoje em dia de fariseu por aí, assim. Então, ele não abriu mão de suas interpretações, mesmo que mostrasse que estava errado. Ele não abriu mão. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui, foi o que eu preparei aqui. Vocês veem, nos evangelhos, como Jesus não os poupava em suas admoestações, chamando os hipócritas, incluindo os escribas, que se assemelhavam a eles em quase tudo. Ele dizia, ai de vós, escribas e fariseus. Ele incluía os dois. Ai de vós, escribas e fariseus, pois antes de vós, publicanos e meretrizes chegarão ao reino dos céus. É forte, não é? Olha o fariseu escutando uma coisa dessa. Ai de vós, porque antes mesmo que chegardes lá, já os publicanos, olha, ele pegou a classe mais baixa, publicanos e meretrizes, e as colocou acima
dos fariseus. Acima dos fariseus e dos secretários, dos grandes lá. Então, dos escribas e dos fariseus. Ele pegou aquela classe e colocou-os acima. Chegariam aos céus primeiro. É justo? Pergunta agora que a gente faz assim, é justo? Pode essa raça, esse tipo de pessoas chegar primeiro ao reino dos céus do que os outros? É evidente, quando a religião é fingida, quando a religião é mentida, quando a religião é apenas um meio. Detesto a religião por profissão. Não acredito que ninguém que tenha uma religião, pregar uma religião por profissão, desonesto. Então, estas coisas o Cristo não poupava. E depois sempre ele acrescentava, não sejais como os fariseus e como os escribas. Não sejais como eles. Bem, aí daquela discussão toda, que discutiam muito, né? Sobressaía-se as seitas. Pronto, ia surgindo uma seita aqui. Eu penso desse jeito, aí já formou uma seita. Eu penso daquela maneira, formou outra seita. Mas eu não penso nem dessa maneira, nem dessa, eu penso daquela outra seita. E surgia a seita que era a mistura das outras seitas. Então é por isso que muitas vezes, quando você lê ao tempo de Jesus, os próprios fariseus não se entendem. Porque dentre eles havia uma variedade enorme de seitas. Cada seita pensando de uma maneira, cada seita exigindo que a sua maneira fosse aceita como a correta. Então, até Nicodemos fazia parte. Lembra-se, Nicodemos era um dos fariseus. Nicodemos teria sido, aliás, era publicano. Nicodemos teria sido um dos publicanos que cobrava um dinheiro e ficava de posse de uma coisa da parte dele. Nicodemos era de boa vontade, e era honesto, e era bom. É aquele de quem falava-se que ia ouvir Jesus na calada da noite. Ele não queria ser visto consultando o mestre, porque ele seria denunciado. E se ele fosse denunciado, ele deixaria de ser coletor de impostos, perderia seu ganho. Mas ele sabia tão bem que Jesus estava certo, que ia ouvir Jesus à noite, quando todos já estavam em suas casas, dormindo, ele ouvia. Então é uma prova de que nem todo publicano era mau, nem era ladrão, essas coisas, não é? E Léo, veja, nascido na Babilônia, era o chefe dos fariseus. Léo, chefe dos fariseus, os quais viviam em contendas e também é verdade, também fariseus sofreram perseguições. Isso é verdade. Eram escravos das práticas exteriores, tremendamente escravos das práticas exteriores. A gente não é espírita, depois se torna espírita e começa a pensar e começa a se questionar por que eu fazia certas coisas quando eu era do Colégio das Freiras. Que importância tem certas coisas? Não tem importância nenhuma. Às vezes a pessoa está até conversando com a outra. Quando passa na frente de uma igreja, nem olha para a igreja, faz o sinal da cruz. Práticas exteriores.
práticas exteriores. Depois eles também tinham uma adoração aos objetos de culto, que os fariseus tinham as taças para o culto, usadas para o culto. Eles adoravam praticamente aquelas taças, não se podia tocar nelas. Era culto aos objetos. Culto aos objetos de culto. Outra coisa que nos diferencia demais, não é? Da vivência dos velhos. Faziam proselitismo. Sabe essa história de porta em porta? Fariseus faziam isso. Pois bem, era ardoroso, viu? Fazia um proselitismo ardoroso. Se ele quisesse convencer você que ele estava certo e você não aceitava ser convencida, ele não largava você, não. Você ficava tão cansada, capaz de cair desmaiada, mas ele não parava de falar. Pronto. Ardorosos. Ninguém precisa fazer proselitismo, porque a verdade por si mesma se impõe. Allan Kardec disse isso, e é por isso que o espírita não faz proselitismo. Quer conhecer o espiritismo? Tem os centros espíritas, tem os livros espíritas. Quer fazer-me perguntas com relação ao espiritismo? Sem malícia? Sem malícia, vamos lá. Que me ofereço para respondê-las, não fazendo proselitismo. Que necessidade tem? Será que só espírita vê a salvação? Será? Se fosse, a gente ia fazer proselitismo. Não é verdade. Não é verdade. Então, se nós formos falar em salvação, da forma como os outros falam, nós diremos, salva-se aquele que pratica o bem. Pronto. E nesse, para quem pratica o bem, cabem todas as religiões. Então, vamos ver. Detestavam inovadores, mas logo diante deles surge Jesus Cristo. Olha, eles usavam umas túnicas alvíssimas de compridas, com um palmo de franja na barra da túnica deles. Os mais ricos usavam 2 palmos de franjas na barra da túnica. Media-se o status quo deles pelo número de franjas que eles tinham. Então, aquele que tinha uma túnica muito franjada, ele estava numa situação muito melhor que o outro, coitadinho, que só tinha um tantinho de franja. Isso é parte dos costumes. Mas eu encontrei na enciclopédia Abril Cultural, há muito tempo, há muitos anos, lá da Biblioteca Castelo Branco, desenho de um fariseu segundo descrições da época. Então, estava lá o fariseu, aquelas túnicas, a túnica muito comprida, cabelos cacheados. Eu já estou começando até a esquecer tudo, mas 2 coisas eu não me esqueço. Existem nas palavras do Antigo Testamento aquelas palavras do Cristo que diz, aquelas palavras do profeta que diz: estas palavras do Senhor tu as terás sempre em tua cabeça e a trarás sempre à direita da tua mão. Você sabe o que os fariseus faziam? Eles achavam que tinha que materializar isso. Então, eles faziam caixetas, assim, desse tamanho, e colocavam dentro dessas caixetas miniaturas da palavra do Antigo Testamento. Miniaturas ali. Rolavam-os muito bem, colocavam-os dentro da caixeta e pendurava aqui no meio da testa. Estava lá, a caixetinha pendurada.
Ele era o tal. Fariseu ortodoxo, completo, perfeito. E na mão direita, ele fazia o mesmo. Ele colocava a caixeta aqui, pendurada como uma pulseira, contendo dentro as palavrinhas que ele, de certo, já tinha até esquecido. Isso é que se chama materializar mesmo a palavra de Deus. Era assim que ele se apresentava, e o povo, diante daquilo, não é? Ficava impressionado. Os respeitava. Pois bem, deixe-me ver. Para eles tudo tinha que ser como sempre fora, nada de inovação. Aí surge Jesus, o grande renovador. Como é que eles iriam receber Jesus? Primeiro que Jesus não lhes fazia data vênia, como se diz, não lhes prestava homenagem. Não se importava nem um pouco com eles. Não se impressionava com a cultura deles. Cultura dentro da palavra das leis sagradas. Não se impressionava. Não se impressionava com a elegância deles. Jesus trajado simplesmente com a sua túnica branca, calçado com as suas sandálias de pescador, não se impressionava nem um pouco e nem saía do caminho quando vinha passar um fariseu, que era o certo. Se o fariseu viesse vindo e eu ia indo, eu tinha que me afastar para o fariseu passar. Cristo não se afastava. Se o fariseu não se afastasse, eles iam tocar um com o outro. Porque o Cristo os conhecia muito bem. Então, aparentemente eram muito devotos. Mas cultivavam hábitos dissolutos, até vícios. Eles tinham hábitos dissolutos que o Cristo enxergava bem, os outros não tinham essa condição, né? Mas o Cristo enxergava muito bem. Eram orgulhosos ao extremo, apaixonados pela dominação, queriam mandar, queriam dominar, queriam governar. Que a semelhança, pura coincidência com as coisas que estão acontecendo por aí. Queriam que todos se curvassem ante seus desejos e suas interpretações escolásticas, que eles tinham copiado de Aristóteles, né? E que faz parte também da Igreja Católica. E então, minha gente, eis aí os fariseus. Por isso, Cristo, com frequência, dizia: não façais como os fariseus, não sejais como os fariseus. Às vezes nós agimos tanto como os fariseus, às vezes nós agimos tanto. Se é farisaísmo, já ouviu falar isso? As pessoas, quando ouvem uma outra pessoa falar e dizer coisas, tentar levá-los pelo caminho do erro, dizem: isso é farisaísmo. Isso é farisaísmo. Porque era a maneira como o fariseu atuava. Ostentavam virtude e o povo os admirava porque eles eram como santos. Por isso eram poderosos em Jerusalém, tanto que eles se juntaram com os príncipes dos sacerdotes para conseguirem a condenação à morte de Jesus Cristo. Porque eram poderosos em Jerusalém. E foi por serem poderosos que conseguiram isso. Uniram-se aos príncipes. E com eles conseguiram a condenação de Jesus Cristo, aquele espetáculo sangrento do Gólgota. Não façais como os fariseus, porque eles atam fardos pesados, difíceis de conduzir, mas colocam nos ombros dos outros. Coisas difíceis, pesadas, difíceis de serem feitas, em vez de nós fazermos, nós damos para os outros fazerem.
Separamos para nós as coisas mais fáceis, mais simples e mais leves. Atitude farisaica. Então não façais como os fariseus. Eles atam fardos difíceis e colocam nos ombros dos outros. Eles eram muito exigentes com o povo. Bem, eles davam esmolas, Eles davam esmolas. E o Cristo diz assim, não façais como os fariseus, que quando vão dar esmolas, eles escolhem um dia na semana, colocam na frente deles escravos tocando trombeta. Estão lembrados disso? Escravos tocando trombeta. Todo mundo corre. Estão dando esmolas. E eles davam moedas assim, não davam nem na mão das pessoas. Jogavam para mostrar, vede como sou grande, como sou magnânimo, como sou generoso, como sou puro. Era assim que eles davam esmolas. E é por isso que o Cristo então vem, olha eles aí atrás de mudança, que eles não gostavam das mudanças. Vem e diz assim, quando derdes esmola, que uma mão não veja o que estás fazendo com a outra. Completamente contrário ao que os fariseus diziam. Completamente contrário. Eu me lembro, sabe, eu me lembro, nossa, eu não sei como a lembrança veio, porque ela é tão antiga, eu sou antiga, a lembrança é antiga. É o seguinte, minha mãe contava que eu gostava muito de ir para a feira com minha avó. Toda menina gosta de ir para a feira com a avó, né? É tão bonzinho, né? Então, minha avó, toda vez que ia para a feira, a avó materna, ela me levava. Mas havia muitos pedintes na feira. Muitos pedintes. E eu tinha os meus fregueses, os meus que reconheciam minha voz até quando eles eram ceguinhos. E eu fazia um escândalo quando não tinha, naquele tempo era tostão. Lembram do tostão? Vamos dizer que não lembro. É isso. Então, naquele tempo era tostão. Minha avó fazia conta da feira e numa caixinha muito humilde, porque ela era lavadeira, ela era pobrezinha. Ela colocava os tostõezinhos para as felizinhas dar para os amigos dela. Aí eu ia distribuindo tostãozinho aqui, ali era tostãozinho apenas, mas todos recebiam. Então, essa é uma forma maravilhosa de você fazer. Não tinha esse negócio de trombeta tocando, essas coisas todas, mas é mais um ensinamento de Jesus, não façais como os fariseus. Também não é para chegar um absurdo de dar com a mão e colocar a outra atrás das costas para não ver. Tem gente que tem bobo achando assim. Então a gente tem que botar a mão nas costas, para a direita não ver o que você está dando. Deixe de bobagem, isso apenas quer dizer, não faça escarcéu. Não faça escarcéu quando você estiver dando alguma coisa para os outros. Mesmo que muitas vezes aquilo que você está dando aos outros, quase sempre, já pertencia aos outros. Não era seu de verdade. Porque tem um santo da Igreja Católica que escreveu uma prece dizendo assim que aquilo que nos sobra não é nosso. Pertence a quem tem necessidade. Eu gosto muito dessa prece. Bem, aí por isso que ele... Cadê, meu Deus? Sim. Eles eram puros, portanto, o manto não podia ter nenhuma mancha. Outra coisa, se o manto não podia ter nenhuma mancha, ninguém podia tocar neles. Ninguém podia. Principalmente as mulheres. Mesmo aquelas que eles não sabiam nada, mulher inferior mesmo. Principalmente as mulheres não podiam tocar neles. E com o Cristo, o que nós encontramos é ao contrário. Nós encontramos as pessoas que beijam suas mãos, que beijam a fímbria da sua túnica,
É isso que nós encontramos. Quaisquer que vão a Jesus com carinho. Então, chega aquela ocasião em que Jesus tinha sido convidado para jantar na casa de quem? De Simeão. De Simeão, ele foi convidado. Quando ele está lá na casa de Simeão, apresenta a sua mulher chorando muito, e ela traz um vaso com um pouco d'água, e bota no chão, pega os pés do Cristo, coloca na água, e começa a lavá-lo chorando. Sabe, havia um costume antigamente, viajava-se a pé. O costume recomendava que, por cortesia, quem chegasse à nossa casa deveria receber água para lavar os pés, porque seus pés estavam cheios de pó, a poeira da estrada. É um costume antigo que existia entre eles. Essa mulher faz isso. Ela leva para lavar os pés de Jesus, e como tinha cabelos enormes, quando termina, ela pega os cabelos e tenta enxugar os pés de Jesus. Ora, o Simeão, que está observando aquela situação, sabe que aquela mulher era meretriz. Então ele pensa assim, esse homem não é profeta. Se fosse, saberia que essa mulher que o está tocando é uma meretriz e não deixaria, porque profetas não podiam ser tocados por essas mulheres. E o Cristo ouve-lhe o pensamento. Ouvir pensamentos? Fácil para o Cristo. Ouve-lhe os pensamentos e diz assim, vês esta mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Mas ela veio e fez isso. Quer dizer, ela fez aquilo que o dono da casa devia ter feito. E ele põe a mão na cabeça dela e disse assim, na verdade, eu te digo, que onde essa história for contada, tu serás conhecida pelo que estás a me fazer hoje. Realmente nunca esquecemos essa mulher, a Maria. Dizem, Maria, irmã de Betânia. Porque Betânia era Lázaro, Betânia e Maria. Betânia tinha vida comum, Maria não. Tinha uma vida complicada. Mas é ela quem vai enxugar os pés de Jesus. Ora, os fariseus vendo isso, pensaram, ele não é profeta, não é? O profeta não permite. O profeta não permitia que uma mulher assim tocasse, lavasse seus pés, não permitia. E então, a gente ouve através dos milênios, novamente, as palavras do Cristo, não façais como os fariseus. E estas palavras foram muito repetidas, e nós ficamos entendendo o porquê. Eles julgavam de má fama essa mulher, não é? Deus, outro, sentaram-se na mesa e eles disseram, por que teus discípulos não lavam as mãos? Todo mundo se sentou à mesa e não lavou as mãos. Eles eram meticulosos nas coisas pequenas. Eu acho que eles estavam prevendo o Covid, sabe? Ele estava prevendo o Covid que vinha aí. Então, aí Jesus diz assim, mas não são as mãos que mancham a alma, não é o que entra pela boca que mancha a alma, mas aquilo que sai do coração e causa perdição da alma. Vocês veem sempre os fariseus procurando pegar o Cristo numa armadilha. Sempre, sempre, sempre. Porque o Cristo não os aceitava. Porque o Cristo sabia quem eles eram. Os outros não sabiam. Mas eles olhavam para o Cristo e pensavam, esse cara sabe quem a gente é. E ao pensarem nisso, enchiam-se de ódio do Cristo. Queriam tirá-lo, perdê-lo, fazê-lo perder, matá-lo, levá-lo à cruz.
Então, as suas preces eram longas. As suas preces eram muito longas, porque Jesus disse, não façais como os fariseus, que quando fazem preces muito longas, pensando que por muito falarem, Deus os ouvirá. Então, coitado de quem fosse acompanhar a prece do fariseu, hein? Porque era muito longa, eu não sei o que eles diziam, eu não consegui encontrar a prece do fariseu, eu queria encontrar nas minhas pesquisas, eu não encontrei a prece do fariseu. Não precisa. Aquela prece contida no Evangelho, dita por um centurião, que foi atrás do Cristo para curar o seu servo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Essa é uma prece extraordinária. Essa é uma prece extraordinária. Mas os fariseus achavam que ele fala muito, Deus é surdo, afinal, Deus é surdo. Se você não falar, ele vai ouvir outra coisa. Por que essa mania de falar gritando, hein? De orar gritando? Para acordar Deus, é? Vão acordar Deus, ele está dormindo, sono eterno. Então gritam. Meu Deus, o que pensam do Criador? Por favor, o que pensam do Criador? Então, os túmulos eram sagrados para eles. Os túmulos e os mortos eram sagrados para eles. Eram alvíssimos, sempre branquinhos os túmulos. Não podiam ficar maculados aqueles túmulos. Jesus aproveita para outra vez dizer, não façais como os fariseus. Não façais como os fariseus, que são como túmulos branqueados. São alvos por fora e por dentro cheio de podridão. Agora me diga, o fariseu ia aguentar isso calado? Não, eles eram dessa forma. E o Cristo, que sempre apreciou a sinceridade, a humildade, a simplicidade, não podia deixar passar essas coisas porque eles estavam enganando as multidões, fazendo-os pensar que eles eram santos. Então, foi por isso que eu escolhi hoje, para vocês, esse tema, não façais como os fariseus. A gente encontra o fariseu em toda parte, nossa, como a gente encontra fariseu? Eu já encontrei fariseu. Deixa eu ver o que foi que eu botei aqui. Sim. Então, eu já encontrei fariseu que vinha aqui. Os fariseus vinham à porta da gente, né, muitas vezes? Os fariseus. Olha, é cada discurso tão bonito, tão bonito. E alguns programas de TV. Lindos. Vai ganhar dinheiro por aquilo? Vai ou não vai? Se não vai, eu aceito. Se vai ganhar dinheiro, eu chego a ter. E religião não é profissão. A religião não é profissão. Eu decoro uma coisa linda, bonita, comovente, comovo todo mundo. E o dinheiro chegando. Estou chata hoje, né? Não, mas foi escolher logo esse tema, fariseus. Que os fariseus estão espalhados por toda parte, meu Deus. Bastará que nós não façamos como eles e desliguemos a TV. Mas é lindo que esse homem está falando. Vai ganhar dinheiro por aquilo que está dizendo?
Desliga a TV. Não admito nenhuma religião onde a criaturinha complicar, isso e aquilo. Religião não é profissão. A religião vem do coração, derrama-se através de nós. E ao invés de cobrar alguma coisa, doa. Completamente diferente. Então, desligar. Hoje eu só quero agora ler. Sabe o que foi? Outra coisa aqui que eu encontrei, olha, nossa, está quase acabando, né? Mas eu encontrei isso aqui. É lícito pagar o tributo a César? Os fariseus foi que perguntaram a Jesus. Toda pergunta capciosa vinha dos fariseus. E agora? E agora? Se o Cristo dissesse que não, aí o povo não pagava o tributo. E aí colocava o César contra o Cristo. E o Cristo rapidamente entendeu. Então ele pede, lembra? Pediu uma moeda. De quem é essa ficha aqui na moeda? De quem é esse desenho aqui na moeda? Ora, é de César. Então dá a César o que é de César. E eles calaram-se porque não conseguiam dizer mais alguma coisa. Eu tenho outro. Senhor, qual é o maior mandamento mesmo? No meio de tantos? No meio de 10 mandamentos? 10 porque foram resumidos. Né? A gente sabe que foram muito mais. São os 10 resumidos 10. Por quê? Qual é o maior? Aí o Cristo responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua inteligência, com toda a tua inteligência. E o segundo, semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, nós ficamos com estes mandamentos, vamos dizer, 3 mandamentos, como sendo a coroação, né? Coroação do cristianismo. Agora, em matéria de sábado, sábado a gente se encontra por aí, né? Tá errado. Sábado não era pra gente ir, não. Sábado não era para se fazer nada. Porque Deus começou a criação e foi demorando, terminou no sábado. Então, o sábado, obrigatoriamente, descansou. Não se faz nada. E o Cristo, para esse dia de sábado, fazia questão de atrair para ele um doente e curá-lo em pleno sábado. E os fariseus disseram, mas como? Tem muitos dias, por que eles não veem outros dias para serem curados? E o Cristo dizia, porque o sábado foi feito para o homem. Não foi o homem que foi feito para o sábado, não. E se qualquer um de vós, um animal, cair dentro de uma cisterna, dentro de um buraco, um animal, ele cairá lá numa sexta-feira. Vai deixá-lo lá para que morra? Para só na segunda-feira tirá-lo? Não te darás pressa em tirar esse animal de lá? Ou seja, se representar perda financeira, tu não deixarás de respeitar o sábado? Hipocrisia. Desmascarando a hipocrisia dessa gente. Então, nós também não somos, não, de guardar o sábado. Nós achamos que a semana inteira é a semana sagrada. Só terminando. Estou terminando de novo. Eu já terminei uma porção de coisas. Sabe o que é, gente? É porque dia 8 vai ser o dia da mulher, né? E aí eu não ia esquecer. Me lembrei de a Boa Nova. A Boa Nova. Pedro discutia praticamente com Jesus por causa da mulher. Jesus perdoa a mulher? Como é que Jesus podia perdoar uma mulher? Aquela mulher que foi adúltera. Aí o Cristo diz, agora eu vou ler aqui, ó. As mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino
para a redenção da humanidade inteira. E nós. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Isso é pouca coisa, gente? No supremo esforço de iluminar o mundo. Outra hora entraremos em uma explicação sobre isso. As mulheres não são espíritos? As mulheres são espíritos. As mulheres são espíritos feitos de material diferente? Não. Porque o Cristo diz isso, fica para a próxima. Hoje não. Hoje não. Isso aí é cenas da próxima. Vou dizer tudo de uma vez que daí perde a graça. Tudo de bom para vocês. Felicidades. Que Deus abençoe e ilumine, que a luz do Senhor, o Pai das luzes, faça descer sobre todos vocês essa luz que ilumina a consciência, essa luz que aguça a inteligência, essa luz que aquece o coração de cada um de nós. E possa espargir a compaixão sobre toda essa humanidade. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Amém, Sueli, amém. E gratidão, gratidão a você pelos ensinamentos que trouxe nessa tarde de hoje, né? Iluminando com a sua luz, né, os nossos corações e as nossas mentes, abrindo a nossa mente para o conhecimento, né? Então, um desejo assim grande assim de um dia especial, o Dia da Mulher, para todas nós mulheres, né? Para todas que participam dessa casa de oração e de trabalho. Olha que tem um bocado de mulher, viu? Trabalhadora da fé, né? Inclusive a nossa presidenta, né? Um abraço para ela, um beijo, um abraço. Né? Então, que Deus nos ilumine, que Maria de Nazaré, essa mãe querida... Obrigada, minha amiga, que botou aqui um agradecimento, as suas palavras de carinho para mim. Deus a abençoe. Prontos estamos. Pronto. E vamos à nossa prece para encerrar os trabalhos da noite de hoje, né? Da tarde que se faz noite, né? Nesse horário das 18 horas, que é o horário de Maria, né? Então, agradecendo a Jesus, a Maria de Nazaré, essa mãe de todos nós, mãe de toda a humanidade, representando a mulher em nossos corações. Que as suas bênçãos de paz, de luz e de misericórdia se derrame por toda a humanidade, para que ela se torne melhor, um pouco melhor, para que ela aprenda com o teu exemplo, o exemplo de mulher, o exemplo de mãe, o exemplo daquela que esteve aos pés de Jesus, sendo sempre a mãe que tomou conta de João, né? Essa mulher que dedicou-se após ao trabalho evangélico de levar a cura, o carinho e a misericórdia a cada criatura, e que hoje, no plano espiritual, zela por aqueles que abortam do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com esta prece, damos por finalizada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. Fica com Deus, Sueli. Um feliz Dia das Mulheres para você.